O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Meio Campo, podcast de número 153, sendo gravado agora no fim de julho, quando o futebol europeu tá bem quietinho, poucas coisas acontecendo, daqui a pouco os campeonatos, as principais ligas europeias já estão de volta, mas ainda tem algumas coisas de mercado que a gente vai conversar, vamos falar também sobre o adeus a Ozzy Osbourne, um dos maiores frontmans da história da música, um dos maiores rockstars que já existiram, morreu essa semana e era uma figura muito associada ao Aston Villa. Também vamos falar um pouquinho de futebol sul-americano, teve os playoffs da Copa Sul-Americana sendo disputados essa semana e a final da Eurocopa Feminina. Eu estou aqui ao lado apenas de Leandro Stein, nesta sexta-feira, que aqui em São Paulo tá horrível. Não sei como é que tá por aí, Stein. Boa tarde, também está horrível, tá uma chuvinha, um frio, tá meio complicado e não é só a minha companhia, né? Porque o apartamento do lado tá com obras, então talvez os nossos ouvintes escutem o pedreiro também que está trabalhando no apartamento do lado, mas vamos embora. Vamos nessa, lembrando que você pode se tornar membro do Meio Campo por meio do YouTube. É essencial para que a gente continue existindo e produzindo nosso conteúdo. A partir da categoria Centenário, você também ganha acesso à newsletter exclusiva que a gente manda todas as terças-feiras. Você também pode assinar essa newsletter lá pelo Substack. Nessa sexta-feira, a gente envia uma newsletter aberta para todo mundo. E o texto principal dessa newsletter foi o obituário de Ozzy Osbourne, que não morreu aos 75 anos, na minha opinião ele sobreviveu mais de 40 depois de comer um morcego, acho que essa que devia ser a manchete, né? E ele estava com a saúde, né? Todo mundo já sabia, era bem sabido que a saúde dele não estava ótima, ele teve um show de despedida algumas semanas atrás e foi um momento muito emocionante, foi um evento muito marcante no próprio Villa Park, né? O nome do evento era De Volta ao Começo, Back to the Beginning. Não só porque ele era um cara que nasceu no bairro, nasceu nas redondezas do estádio ali, quando era jovem, como está escreveu no texto, era flanelinha nos jogos do Aston Villa, tentava ganhar uns trocados dessa forma, e me chamou muito a atenção no show, como ele sentado e mesmo debilitado, conseguia comandar um show do Black Sabbath, né? Que pessoas que conseguem ficar em pé, muitas delas não conseguiriam. E como ele tinha muito, muito carisma ainda, mesmo já nessa fase final da sua vida, ele depois não aguentou muito tempo e morreu essa semana como um, né, dos fora de campo, com certeza, a figura mais associada ao Aston Villa. É impressionante, né? Você falou isso do show, um amigo meu até mandou assim, o áudio isolado dele cantando Mamãe Come Home, é impressionante, assim, mesmo sentado, debilitado, né, ele descobriu o Parkinson em 2003, então saúde dele deteriorando, sobretudo desde esse período, né, mas assim, desde os anos 80 tinha a própria questão do uso de drogas, enfim, e a voz dele conseguindo segurar uma música dificílima de cantar, né, a voz dele é muito única, assim, reconhecível de uma maneira esplêndida. E é isso, né? O Aston Villa, ele tem uma relação muito forte com Ozzy, e aí acho que é bom pontuar, porque é diferente de algo que eu vi alguns lugares falando, né? Saíram muitas matérias relacionando o Ozzy com o Aston Villa, naturalmente, ao longo dos últimos dias. Ele não era um cara fanático pelo Aston Villa, né? Assim, se tem um cara do Black Sabbath que é fã, é o Geezer Butler, e assim, são várias e várias histórias dele. O Ozzy gostava do clube, tinha uma relação desde a infância, né? Não só por ter crescido ali em Aston, por ter trabalhado como flanelinha nos arredores do estádio, cuidando de carros para ganhar uns trocados, né? A família dele era pobre, ele tinha 5 irmãos, então era um jeito dele tentar conseguir um dinheiro, enfim, até para comer,
mas era uma relação de futebol em si um pouquinho mais superficial, né? Ele conta que frequentava as arquibancadas de vez em quando, porque não era sempre que tinha dinheiro, mesmo os ingressos sendo mais baratos na época. Ele tinha pôsteres de grandes jogadores do Aston Villa, sobretudo ali na virada dos anos 50 para os anos 60, que é um período importante do clube, que o Aston Villa reconquista a Copa da Inglaterra depois de 37 anos, em 57, e depois ganha também a primeira edição da Copa da Liga. Então, ele até menciona em uma das entrevistas que ele dá, em que ele fala sobre o futebol, alguns dos jogadores exatamente desse período, né, que participaram de pelo menos um desses 2 títulos, mas é um cara que teve uma vida muito mais relacionada com o rock, com a música em si, mas não deixava de ter esse pertencimento, né, essa raiz local, uma ligação muito forte com Birmingham, e aí era uma troca que acontecia, né, tanto do Ozzy ter algumas menções ao Aston Villa, usar camisa em fotos antigas, enfim, camisa com escudo do clube, camiseta, quanto o clube também fazer uma referência ou outra, embora eu acho que o fortalecimento dessas raízes tenha sido mais recente, né? Nessa volta à Champions, quando o clube chama tanto o Ozzy quanto o Geezer Butler para fazer o anúncio da camisa da temporada passada, né? E quem não viu esse vídeo, é um vídeo maravilhoso, recomendo, porque na época eu vi assim, umas 10 vezes seguidas, porque achei maravilhoso assim, a maneira como eles constroem, enfim, o Ozzy falando que é o maior frontman nascido em Birmingham, o que é um fato, né, mas brincando com o fato que ele seria um atacante do Aston Villa, enfim, é um vídeo maravilhoso. E aí rola, né, assim, tanto produtos com menções a Ozzy e ao Black Sabbath em camisa, em chuteira, produzidos pela Adidas, quanto a própria questão do mosaico, né, que acontece no jogo contra o Celtic, que ilustra o texto da newsletter, quanto essa volta agora, né, esse último show que foi tão emblemático e acho que torna essa passagem também tão sentida, né, porque pouquíssimos dias atrás a gente viu o Ozzy comandando esse show, não só com Black Sabbath, mas com trocentas estrelas, né? Ele conseguiu puxar isso, que torna tudo mais impressionante. E de repente a gente recebe essa notícia, né? Por mais que soubesse da doença dele, dos problemas de saúde, enfim, foi um tanto quanto repentino, mas existe essa raiz, esse pertencimento, e algo que acho que vai ser mais reforçado ainda com o tempo, né? Porque o Aston Villa, ele já costuma, antes do jogo começar, a música clássica no Villa Park durante os últimos anos é Crazy Train, que é o grande clássico da carreira solo do Ozzy, né? Assim, a música que o Ozzy estourou ali a partir de 1980. E é curioso isso também, né? Porque o disco que é o primeiro disco solo do Ozzy que tem, Crazy Train, foi lançado no início da temporada em que o Aston Villa ganha o campeonato inglês depois de 71 anos, e na temporada seguinte o Aston Villa ganha a Champions, né? Logo na sequência em 81, 82. Então, uma relação bastante interessante, e a ver como vão ser essas homenagens, enfim, essas referências. Era algo que já estava mais forte nas arquibancadas, né, até por esse trabalho de marketing, mas não só, por uma noção de orgulho mesmo, de 2 símbolos de Birmingham, e acho que isso tende a perdurar por mais tempo, e imagino que o Aston Villa deva ter camisa especial, enfim, algumas coisas nesse sentido também. Legal que o Aston Villa tenha conseguido voltar a ser relevante para promover essa relação com o Ozzy. Qualquer rock mais pesado que você já ouviu na sua vida tem influência do Black Sabbath. Ele é uma das bandas mais influentes que já existiram. E o Ozzy, um caso também raro de ele como líder do Black Sabbath, tem 3, 4, 5 grandes hinos do rock, aí faz uma carreira solo e cria mais uns 3 ou 4, sabe? É um negócio que não acontece com tanta frequência assim, e vai com certeza deixar muita saudade, não só para o Aston Villa, mas para todo mundo que gosta da música. Estamos aqui com a Cecília Madeira, dando boa tarde nessa tarde chuvosa aqui em São Paulo. O Manuel Vitor também dando um salve, Felipe Melo da Silva, Diego Marques, o Getro por aqui, o Wagner Cavalcante, Jonatas Lucas Souza, também por aqui, várias pessoas acompanhando a gente nessa sexta-feira. Outra coisa que eu queria falar aqui nesse começo
essa semana, né, o futebol inglês ganhou um órgão regulador independente, que era algo que há muito tempo estava se falando, né? Porque a Premier League, como a liga mais rica do mundo, durante muito tempo também foi a liga mais desregulada do mundo, né? Quando você tem muito dinheiro e não tem pesos e contrapesos, não tem muitos mecanismos de controle, a tendência é que ela seja muito desregulada. Esse processo que levou a esse órgão regulador começa com a falência do Bury em 2019, que outro ponto dessa abundância financeira da Premier League é que abaixo da Premier League, muitos clubes gastam também descontroladamente para tentar chegar na Premier League e, se não conseguem, eles muitas vezes quebram. Então também tem um problema na pirâmide do futebol inglês e de gastos descontrolados e irresponsáveis. E ele foi acelerado pela criação da Superliga. Foi um momento chave nesse processo todo, ganhou muita atração ali, quando os clubes de vários países, mas na Inglaterra os 6 principais, tentaram se juntar a uma liga dissidente, tentaram rachar com a Premier League. Ali houve um protesto muito forte dos torcedores, pedindo mais participação nas decisões, pedindo que houvesse um mecanismo que impedisse que os clubes se juntassem a esse tipo de liga, que eles chamam de fechada ou não meritocrática, mas enfim, que seria o caso da Superliga, além de outras coisas. Isso acelerou o processo. Uma lei foi inserida ainda no governo anterior da Inglaterra, sob o comando do Partido Conservador, não andou, mas foi reintroduzida pelo governo trabalhista, que ganhou as últimas eleições gerais, e agora passou e já foi promulgada. Então a lei está em vigor. O que esse órgão regulador terá poder de fazer? Ele vai garantir mais participação dos torcedores nas tomadas de decisão, ele vai proteger o que eles chamam de aspectos de legado, que é outro problema que a Premier League teve, que são mudar o escudo, mudar a cor do uniforme, mudar o estádio, né? No caso, por exemplo, do Wimbledon, que é muito famoso de ter saído da região, ter ido para Milton Keynes, etc. Teve clubes que mudaram de cores, clubes que mudaram de escudo. Esse órgão vai ter poder de supervisão sobre isso, vai ter também poder de impedir explicitamente a entrada nessas ligas fechadas, mais controle financeiro, com a possibilidade de multar tanto o clube quanto indivíduos que forem responsáveis. Ele vai ter o próprio teste de novos donos, que provavelmente vai ser mais rigoroso do que o da Premier League, e o ponto mais de conflito é que eles podem intervir caso haja impasses em acordos financeiros, né? Por exemplo, entre a Premier League e a Football League, de redistribuição de renda, né? A missão do órgão é garantir que o ambiente seja sustentável ao longo de toda a pirâmide. Então, se ele perceber que não está sendo, que está tendo problemas na negociação, ele pode intervir. Não por acaso, esse foi o ponto que deixou a Premier League mais irritada. Acho que chega um bom sinal que a Premier League não tenha gostado dessa lei. Eu acho que é meio que por regra, assim, se você está criando um órgão de supervisão, é bom que ele incomode quem ele vai supervisionar, né? Porque senão fica uma relação ali meio incestuosa. Então, vamos ver como isso vai andar daqui para frente, mas acho que foi um desenvolvimento, um acontecimento relevante do futebol inglês, que já vinha nos últimos anos conseguindo se regular um pouco mais, com essas regras o chamado PSR, né, regra de sustentabilidade, blá blá blá. Isso deu uma travada dos clubes, começaram a pelo menos ter que fazer contas. E agora eles vão ter também um órgão regulador independente, tanto às autoridades quanto ao governo. E uma questão é que tantas vezes, né, como quem assiste o futebol inglês de fora, a gente olha muito a situação dos clubes da Premier League, olha como é o processo de venda para aceitar um novo comprador, enfim, a gente acompanhou de perto como foi o do Newcastle e todas as questões, do próprio Everton, enfim, são vários processos. Mas tem um buraco bem mais profundo que são nas divisões inferiores, né, e assim, sim, a gente vê não só investidores que são claramente aventureiros, que fazem suas apostas para tentar promover o clube para a Premier League e aí ganhar uma bolada de dinheiro
Só que assim, a gente tem casos de sucesso e também tantos fracassos, né? Tantos caras que acabam quebrando os clubes, quanto times que até possuíam um cartaz um pouco de primeira divisão e aí caem também, não só com a questão de dificuldade para manter um patamar depois de deixar a Premier League, como também de donos irresponsáveis, né? Se a gente pensar em, sei lá, Wigan, Charlton, Bolton, também são vários casos de clubes que tiveram sua relevância na primeira divisão já no período Premier League e recentemente sofreram, né, crises financeiras, problemas, enfim, acabaram quebrando, né? São vários e vários exemplos, clubes que acabaram dependendo da própria torcida para serem resgatados, então é importante ter esse cuidado, porque existe não só uma questão que é bastante discutida, que é a falta de equilíbrio entre a Premier League e as outras competições na Europa, mas tem um abismo ainda maior em relação à Premier League e às divisões inferiores, né? E uma discussão muito presente em relação à própria distribuição de dinheiro, mas também a sustentabilidade, né? Porque a questão dos clubes serem sustentáveis nas divisões de acesso é ainda mais preocupante, pensando em vários exemplos de quebra. E no futebol inglês a gente tem, né? Acabamos de falar sobre o Ozzy e a questão do pertencimento, tem muito essa questão local, né? Os clubes muitas vezes são bandeiras locais, de regiões de uma cidade grande, ou então da própria cidade, ou às vezes de uma área até maior, né? Então precisa existir também essa preocupação pela importância que esses clubes têm até como agentes, né? Até como bandeiras dentro de comunidades, mas acabam submetidos também a caras que não têm nenhuma responsabilidade, né? Era urgente também ter um pouco mais de controle nesse sentido. Esse órgão vai fazer uma análise do futebol inglês nos próximos meses, né? E acho que uma das coisas que ele tem que identificar é que há uma crise como é que eu posso dizer? Na transição da segunda divisão para a Premier League. Os clubes que sobem estão com uma dificuldade cada vez maior de se manterem. E às vezes, clubes bem estruturados, né? Como é o caso do Leicester, que caiu depois de muitos anos de sucesso na primeira divisão, caiu meio que por acidente, conseguiu voltar rápido e caiu de novo. E esse é outro ponto. Quando os clubes que estão caindo também, muitos deles têm muita facilidade de voltar. Então, o ioiô está funcionando o tempo inteiro. E isso não é bom para ninguém, nem para a Championship, que não consegue ter uma liga tão competitiva, porque os clubes que caem na Premier League são quase imediatamente os favoritos. E nem na Premier League, porque a parte de baixo da tabela também acaba sendo pouco competitiva, porque os clubes que sobem acabam caindo com muita facilidade. Então você precisa encontrar um jeito de ficar mais próximo essa parte de baixo da tabela da Premier League, a parte de baixo da Championship. Eu não sei como, eu não tenho exatamente a solução, mas é um dos problemas grandes que eu vejo no futebol inglês nesse momento. Vamos falar um pouquinho de mercado agora. Foi a semana mais, né, badalada do mercado de transferências do futebol europeu, mas parece que uma novela vai finalmente acabar. Tudo indica que o Arsenal está muito próximo de anunciar o Vítor Gyökeres. Já está viajando para Londres, vai fazer exames médicos nesse fim de semana. A novela foi longa, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre o acordo que ele tinha com o Sporting. O Sporting fez jogo duro, o Arsenal finalmente conseguiu fechar esse negócio, mas a principal pergunta, Stein, ele é a solução para a camisa 9 do Arsenal? Porque essa era uma posição que o Arsenal precisava reforçar. Foi o assunto mais falado nos últimos meses do Arsenal, né? Não contratou em janeiro um centroavante, depois sentiu falta, ficou faltando alguns gols ali, o Merino teve que jogar de centroavante. Agora traz o Gyökeres, 27 anos, um dos melhores fazedores de gols da Europa nas últimas temporadas. Das opções no mercado, assim, das opções até relativamente acessíveis, né? Pensando em não tirar de um concorrente, enfim, de um clube mais graúdo, o Gyökeres me agrada bastante. Tem a própria questão da progressão dele ser um pouco mais tardia, do fato dele ter... Até existe uma desconfiança, né, dele ter arrebentado tanto no Campeonato Português e como ele vai se adaptar numa liga de primeira divisão mais forte, pensando que ele também teve um bom momento no Coventry, mas é um cara que me agrada bastante, não só pela fase,
mas por aquilo que ele oferece e aquilo que ele pode fazer ao Arsenal, né? Porque é um centroavante, mas não é exatamente aquele cara tão fixo, né? Ele tem uma mobilidade excelente, ele tem uma movimentação pelas pontas que é bastante importante no jogo dele, né? Tanto que ele consegue ser deslocado para outras posições, e ele tem características de área também que eu acho excepcionais. Por exemplo, o giro dele protegendo a bola é um dos melhores jogadores hoje em dia em fazer esse tipo de jogada, né? E pode até ajudar em alguns tipos de jogo, em partidas mais apertadas, enfim, em outras ocasiões que ele não tenha tanto campo aberto para atacar. Pelo dinamismo, me interessa bastante, assim, ver como é que pode ser esse encaixe, né? Ver como pode acontecer. Obviamente vai ter uma pressão grande sobre ele, e acho que não só sobre ele em relação a toda essa novela, mas ao próprio Arsenal, né? Porque o Arsenal deixou essa situação do centroavante se arrastar. Era uma necessidade clara há muito tempo do Arsenal. Todo mundo esperava quando o Arsenal ia buscar esse centroavante, e agora traz esse cara, então vai ter um tipo de expectativa alta, mas é uma peça importante, né? Para pensar na evolução do que esse time, na evolução que esse time pode ter, nos títulos que esse Arsenal pode brigar. É uma peça essencial e um cara para chegar já como protagonista, né? Fico curioso quando essa novela tiver mesmo um desfecho, tanto por aquilo que o Gyökeres pode apresentar na Premier League, nessa grande vitrine, quanto até pela associação com outros companheiros de ataque, né? Porque acho que pode ser até interessante pensar como ele pode aproveitar, por exemplo, o jogo do Odegaard ou o jogo do Saka. Acho que tem associações ali que também são bastante interessantes e que, enfim, vão gerar também certa cobrança para que tudo aconteça rapidamente. O Arsenal foi constantemente um time que não cumpria o seu XG, o que não é resolvido só com um novo centroavante, um centroavante melhor, mas isso certamente ajuda. De qualquer maneira, era uma posição que precisava ser reforçada. Tem o Gabriel Jesus e o Havertz para aquela posição. Os dois sofreram com lesões na última temporada, como praticamente todo o elenco do Arsenal. Então, de qualquer maneira, era necessário trazer pelo menos mais um jogador. E o Arsenal foi atrás de um titular que vai jogar, como disse o Stein, aí nesse trio de ataque, com o Saka de um lado, Martinelli ou Madueke no outro. O meio-campo já foi reforçado com o Zubimendi também, junto com o Rice e com o Odegaard, então também é um setor que ganha um pouco mais de força. O Arsenal também trouxe o Christian Mosquera, um zagueiro de 21 anos do Valência, para ajudar na sua rotação também da zaga, né? A zaga estava um pouquinho desfalcada. O Saliba e o Gabriel Magalhães praticamente os únicos zagueiros que jogaram. Depois que o Magalhães machucou, entrou o Kiwior, que é só ok, e ali você tem outros jogadores que jogam pelas laterais que quebram galho, então também quebram galho, tipo, eles já foram zagueiros mesmo, mas que estavam sendo mais usados na lateral, né, como o Calafiori, o Timber, o Ben White, todos eles também se machucaram, então era necessário também mais um jogador para a zaga. O Arsenal se reforçando em todas as posições e continuando aí numa progressão natural, desde que o Arteta transformou esse time, ajudou a transformar esse time em um candidato aos títulos, e agora está chegando a hora de conquistá-los, né? Com esses reforços do Arsenal, um bom mercado do Arsenal, não tem muito mais buraco, né, nesse elenco, então a expectativa, né, e a cobrança com certeza vão crescer. O Arsenal trouxe 2 reforços do Chelsea nessa temporada. Desde 2019 só teve um ano que o Arsenal não contratou nenhum jogador do Chelsea. Eu não entendo qual que é o rolê ali, mas, sei lá, eles adoram trazer cara do Chelsea. Além do Madueke, trouxe o Kepa também, que tá fazendo essa segunda carreira como goleiro reserva, né? Basicamente a especialidade dele agora, hoje em dia, e chegou pro Arsenal. Também contratou o Christian Norgard, que é um volante um pouquinho mais experiente, para também ser mais uma opção, vem do Brentford. Vai ter o Zubimendi como titular, o Jorginho foi embora, né? Foi pro Flamengo, o Thomas Partey foi embora, então chegaram 2 volantes. Esses são os negócios do Arsenal. E
Um pouquinho mais para baixo na tabela da Premier League, chegou a hora do Isaac pedir, não chegou a fazer pedido formal de transferência, como alguns fazem, mas soltou ali pelas vias de WhatsApp que está disponível, que está na hora de sair do Newcastle, que quer explorar as suas opções, e isso imediatamente o associou ao Liverpool, que é curioso porque o Liverpool tinha acabado de contratar o Ekitike, mas ainda parece que é o principal concorrente. Eu li uma matéria do The Athletic sobre quem poderia contratar o Isaac, né? Porque as informações é que o Newcastle vai buscar uma proposta de 150 milhões de libras e são poucos os clubes que conseguem bancar esse tipo de transferência. A matéria, resumindo, é basicamente o Liverpool consegue, o PSG consegue, o Manchester City consegue, mas não sei se vai querer, o Chelsea consegue até, mas seria meio absurdo conseguir, então acho que não vai conseguir. O Manchester United meio que conseguiria, mas não sei se tem o dinheiro em caixa nesse momento para fazer isso. Tem dívidas muito altas. O Barcelona e Real Madrid talvez conseguissem, o Barcelona não conseguiria inscrever, então tanto faz, e o Real Madrid tem outras prioridades. Então, a outra opção seria a Arábia Saudita. O que eu não sabia, mas para as regras de fair play financeiro, se o Newcastle vende para a Arábia Saudita, dentro da Premier League, o lucro seria só o valor de mercado, né? Que aí a Premier League que definiria para as regras de sustentabilidade. Para a Europa, 0. Então não ajudaria muito o Newcastle a equilibrar as contas, né? Porque seria uma venda entre a mesma entidade, né? O PIF, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, comanda tanto o Newcastle quanto os clubes da Arábia Saudita que teriam capacidade de contratar o Isaac. Então tudo leva de volta ao Liverpool, que tá gerando algumas questões sobre... E aí, os caras acharam um poço de petróleo embaixo de Enfield, ainda é o dinheiro do Coutinho, tipo... E não é exatamente isso, é mais... É uma questão de equilíbrio de mercados ali, né? Se o Liverpool faz 2 mercados de 250 milhões de libras, ninguém se importa. Todo mundo faz mercado de 250 milhões de libras na Inglaterra. E aí eu falo todo mundo mesmo, né? Tipo assim, o Wolverhampton às vezes faz, o Aston Villa às vezes faz. É que o Liverpool não gastou nada na temporada passada, então agora tá gastando tudo. E chegou a esse patamar financeiro. A temporada 2023-24 foi o maior faturamento da sua história, sem futebol de Champions League. A temporada passada provavelmente vai superar esse valor, deve passar dos 700 milhões de libras de faturamento, o que só o Manchester City, entre os clubes ingleses, conseguiram até agora na história. Então, as receitas aumentaram. Pela primeira vez, o Liverpool tem mais receitas comerciais do que o Manchester United, o que é um marco, porque sempre foi um dos fortes do Manchester United. A amortização de transferências do Liverpool, né? Porque quando você contrata um jogador para contabilidade, você divide a taxa de transferência pelos anos de mercado, né? Então, basicamente, todos os clubes têm uma taxa, um valor de amortização que eles têm que pagar todas as temporadas. A do Liverpool antes desse mercado era menor que a do Tottenham. Eu estava ali bem abaixo. O Liverpool nas últimas 5 temporadas é só o 8º clube inglês que mais gastou. Então é tudo uma questão de equilíbrio. Eu não sei por que eles decidem fazer tudo em um mercado só, em vez de ir fazendo aos poucos, mas é a abordagem que a diretoria do Liverpool adota. A questão para mim é, se você vai contratar o Isaac, ele consegue jogar com o Ekitike? Porque eu não vejo também contratar o Ekitike para ser uma opção ou para ser um reserva, eu acho que é um pouco demais. E a resposta é que eu acho que sim. Né? Acho que o Ekitike é um jogador de muita mobilidade, é um jogador que conseguiria jogar com outro centroavante. Eu até adorei que provavelmente foi a equipe de RP do Liverpool que virou pro Ekitike, que deu entrevista hoje pro site, falou, joga lá que você consegue jogar com outro atacante, que você gosta de jogar com outro atacante. Porque ele foi exatamente o que ele falou, exatamente no dia seguinte a sair as especulações do Isaac. Então ele poderia jogar dessa maneira. A segunda questão é que o Isaac provavelmente não será contratado se o Luiz Dias não for vendido.
Então, como é que você monta esse ataque? O Ekitike pode jogar na ponta esquerda, em vez de jogar como um segundo atacante. Como é que o slot armaria tudo isso? Porque eu também acho que é demais, mesmo vendendo o Dias e o Nunes, contratar o Isaac e o Rodrigo, ou mais um ponto esquerda. Eu acho que seria realmente o Isaac. Mas, enfim, o Isaac se colocou no mercado, são poucas as opções para ele sair. Se ele realmente sair do Newcastle, o Liverpool ainda aparece como o principal destino. Ele se colocou tarde no mercado, né? Se a gente pensar Foi. no próprio planejamento dos clubes, se ele tivesse sido mais claro nesse desejo de sair, não só o Liverpool poderia repensar esse negócio com o Ekitike, né? E no programa de sexta passada eu até comentei que, assim, tendo os dois como opções, eu iria antes no Isaac mesmo, sendo mais caro, porque, enfim, o Liverpool tem bala na agulha para contratar, mas fechou outras portas, né? Se o Isaac tivesse livre antes, talvez o Manchester United contratou atacantes, fizesse outro tipo de planejamento, antes de levar quem ele levou, o próprio Chelsea, que também contratou atacantes, talvez pensasse outra coisa, sei lá, às vezes Real Madrid se anteciparia de alguma forma se tivesse algum interesse, que também acho que não é o caso, mas seria um outro encaixe, né? Se ele pegasse e fosse mais expresso. Mesmo o PSG sendo um clube que, em teoria, poderia ser um destino, também não vejo muito o PSG, depois de tudo dar tão certo na temporada passada, modificando esse encaixe que teve no ataque, né? Com o Dembélé centralizado, porque aí teria que pensar outro lugar para o Dembélé jogar, e mexeria no Kvaratskhelia e no Doué, enfim, foi tardia essa colocação do Isaac, e nesse momento, assim, que parece que não tem nada muito claro para ele, só talvez o Liverpool, a não ser que ele tenha, sim, muita vontade de ir para o Liverpool, o Newcastle não me parece, assim, um problema para ele continuar, né, porque é um clube de Champions, é um clube que tem tido um sucesso gradual nas últimas temporadas, ele é o cara do time, né, assim, a grande face do time, e enfatizou isso na temporada passada. Não é que se ele ficar mais um ano em St. James Park, ele vai perder mercado, ou ele não vai poder, enfim, fazer o dinheiro que ele deseja. Pelo contrário, acho que essa temporada ele vai ter vitrine o suficiente, assim, para conseguir, quem sabe, se quisesse esperar mais um ano, emplacar no mercado e até ganhar um pouco mais de idolatria no Newcastle, né? Então, poderia ter se mexido um pouquinho antes, demorou demais. O PSG é outro nome da lista de clubes que poderiam contratar o Isaac. Tanto o PSG quanto o Chelsea poderiam, mas eles estão meio que num regime especial com a UEFA por causa de violações do fair play financeiro. Então, tem algumas restrições, mas eu também não é o tipo de contratação que esse time do PSG tem feito com muita frequência, né? Assim, que se encaixa exatamente nesse perfil de time do PSG. A única questão com o Newcastle é que a notícia de que o Isaac está explorando suas opções veio junto com a recusa de renovar contrato, né? Então, o Isaac tem mais 3 anos de contrato. À medida que o contrato do cara vai chegando perto do fim, o valor de mercado dele vai baixando também, porque ele vai se aproximando de um ponto em que ele poderia assinar sem nenhuma taxa de transferência. Então, se o Newcastle espera um ano, aí do ponto de vista do Newcastle, se ele espera um ano para negociar o Isaac, eu não sei se ano que vem ele tira 150, talvez ele tire 110, 120, 90, porque aí o Isaac já vai estar há 2 anos do fim do contrato, se ele realmente não quiser renovar. Então tem tudo isso para colocar na conta. Eu realmente não sei também por que demorou tanto, porque ele era um nome que estava sendo falado como uma possibilidade já há bastante tempo. No fim da temporada mesmo, porque o Newcastle precisa também equilibrar suas contas, se falava, putz, talvez seja necessário vender o Isaac. Ele chegou a ser ligado ao Arsenal também. O Manchester United precisa de um centroavante. Então, não sei o que aconteceu ali. Não sei se alguém fez o trabalho dele ruim, não sei o que diabos foi. Às vezes ele ainda estava só pensando se ele quer mesmo sair ou não. E aí ele decidiu que quer sair. Mas para esse último mês de mercado, né, ainda tem um mês de mercado, aconteceu tanta coisa já, ele vai ser, pelo menos por um tempo, um dos principais nomes.
Vamos falar um pouquinho da KTO, que é a patrocinadora desse podcast do Meio Campo já há muitos anos. Nós sugerimos que, se você quiser fazer as suas apostas, faça na KTO. Tem um ótimo atendimento ao cliente, tem ótimas odds, tem as KTO odds, que são ali odds especiais. Sempre lembrando que apostas são para se divertir, elas não são uma forma de investimento, e para que você fique atento sempre aos sinais de vício, aos sinais de compulsão, procure ajuda se for necessário, sempre aposte com responsabilidade, nunca aposte o que você não pode perder. Toda sexta-feira eu e o Felipe Lobo trazemos algumas dicas para você se divertir durante o fim de semana. Como eu estou sozinho aqui, como o Felipe Lobo não está aqui hoje, apenas eu darei essas dicas. A gente tem Campeonato Brasileiro nesse fim de semana, eu separei algumas apostas aqui que eu achei interessantes. Botafogo e Corinthians no sábado é um jogo que tende muito a não ter muitos gols, né? O Botafogo não sofreu gol em nenhuma das 3 rodadas desde o fim da Copa do Mundo de Clubes e, no geral, tem a segunda melhor defesa do Brasileirão, sofreu só 7 gols. O ataque produziu só 3 gols nessas partidas. É um recorte importante porque é o trabalho todo do David Ancelotti, desde a demissão do Renato Paiva, que eu nunca consegui entender, o cara ganha do PSG uma semana depois. E desde a chegada do Dorival Júnior no Corinthians, no fim de abril, o Corinthians fez 15 jogos e só 3 tiveram mais de 2,5 gols e só 1 nos últimos 11. Então esse é um jogo que fede a under, dá para pegar com um retorno de 1,53, que não é tão alto assim, mas parece uma aposta bastante segura. Também no sábado tem Palmeiras e Grêmio, e um gol do Grêmio está pagando 2,07. O histórico do Palmeiras contra o Grêmio em casa no Brasileirão é muito, muito bom. Perdeu só uma vez desde 2012. Mas o Palmeiras sofreu gol como mandante nas suas últimas 3 rodadas, levou gol em 4 dos 5 jogos que fez no Allianz Parque, e o Grêmio tem feito gol em todos os seus jogos como visitante, exceto no primeiro contra o Ceará, e vem uma sequência de 11 rodadas, marcando pelo menos uma vez. Então, mesmo que o Palmeiras ganhe esse jogo, vai ser provavelmente levando o gol do Grêmio, e isso está pagando 2,07. A outra aposta que eu achei interessante é Cruzeiro e Ceará. Cruzeiro mais de 1,5 gols, pagando 1,71. O Cruzeiro está invicto a 16 jogos pelas competições, empatou recentemente com o Corinthians por 0-0, mas antes estava atropelando os adversários, né? 4-1 sobre o Grêmio, 2-0 no Fluminense, 4-0 contra o Juventude. O Ceará não está numa fase tão ruim assim, mas também não é muito boa. Perdeu 5 das últimas 6 rodadas, depois de ter começado o Brasileirão até que bem, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas o Cruzeiro, nesse momento, melhor mandante do Brasileirão, está voando. E fazer 2 gols, mesmo que nem ganhe a partida, está pagando 1,71. Essas são as minhas dicas para o Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Se você for segui-las, nós pedimos que vocês o façam na KTO, que apoia o podcast do Meio Campo já há muitos e muitos anos e é uma grande apoiadora do jornalismo independente. Lembrando, mais uma vez, apostas é para se divertir, aposte com responsabilidade, fique ligado aos sinais de vício e procure ajuda se for necessário. Está aí, só mais umas notícias rapidinhas sobre o mercado de transferências, não tem grande coisa, mas essa semana a Roma fechou com o Evan Ferguson por empréstimo, a gente nem chegou a falar no podcast anterior, que eu acho uma contratação muito, muito interessante, né? Ele ainda tem 20 anos, eu até fiquei meio tipo, nossa, 20 anos quando eu vi, porque ele já está há uns 3 jogando no Brighton, ele teve problemas de lesões, não conseguiu se firmar, mas no esquema do Giampiero Gasperini, por exemplo, que potencializa centroavantes, né? Luiz Muriel, Zapata, Retegui, vários jogadores que jogaram, atacantes que chegaram na Atalanta, muitos deles conseguiram marcar muitos gols. Eu espero que ele vai se encaixar muito bem e talvez consiga voltar à sua... De novo, ele tem 20 anos, eu falar voltar à sua melhor forma. Acho que ele consegue continuar se desenvolvendo muito bem na Roma, que também está perto de contratar o Wesley, lateral direito do Flamengo. São opções interessantes, né, para uma Roma que até acaba perdendo alguns jogadores importantes, sobretudo no ataque, né? Shomurodov foi embora, o Tammy Abraham foi embora, então tem essa abertura para Roma buscar novas opções do ataque. O Wesley acho bastante interessante também a aposta, né? E
pelas características, enfim, por aquilo que ele já apresentou de potencial. A despedida do Flamengo acaba sendo bastante marcante, dando um gol decisivo na reta final de uma partida, num confronto direto pelo Brasileiro contra um adversário que o Flamengo costumava sofrer. Então acho que acaba valendo. Aí só para emendar também outras histórias de mercado, né, como a gente teve algumas contratações ainda na Itália, destacar a contratação do Estupiñán pelo Milan, né? Até o Hernandes foi embora e o Milan apostou numa bola de segurança, como o Bonsa bem escreveu na newsletter, com o Estupiñán, que é um jogador que tem uma bagagem interessante, pensando em Villarreal, pensando em Brighton, na própria seleção equatoriana. E sim, lateral esquerdo é difícil achar hoje em dia, né? Então o Estupiñán acho que acaba valendo a pena, até por não ter sido um valor tão caro, assim, característica de apostas. A gente teve 2 contratações de repercussão do Mundial de Clubes, né? E é algo que a gente discutiu aqui muitas vezes, como o Mundial de Clubes serviu como vitrine para mostrar os caras jogando contra times europeus que estão mais azeitados, enfim, para mostrar as características no próprio clube em que eles estão acostumados a jogar o ano inteiro. E foram 2 colombianos aproveitando, né? O Richard Rios, que chegou a flertar com a Roma, acabou indo para o Benfica, e o Arias pro Wolverhampton. Acho que são 2 caras que têm chance de se tornarem protagonistas dos times, né? Sobretudo o Arias pensando no contexto do Wolverhampton, que é um contexto mais limitado na Inglaterra, e o Rios até com mais projeção, né? Pensando que tem 25 anos, é um cara que cresceu bastante nas últimas temporadas, né, no Palmeiras. Então, acho que isso pode ser bastante interessante também. E essa história do Ranco, indo para o Atlético de Madrid, que vou deixar você falar um pouco mais especificamente dela, Bonsa, mas acho que é um cara que me interessa bastante, assim, porque é um zagueiro que pode jogar na lateral também, vem de temporadas muito boas no Feyenoord, né, um jogador que teve muita consistência nas últimas temporadas com o Feyenoord, mesmo com mudança de treinador, enfim, e fez parte de campanhas importantes do clube, sai como um ídolo. Tá nesse bolo de negócios do Atlético de Madrid, que tem contratado muito bem, assim, e tem ganhado uma nova cara, né? Sobretudo em setores-chave, a gente pensando no que é o trabalho de Simeone, meio campo e defesa são novas peças importantes, né? E o Atlético de Madrid também acabou abrindo mão de alguns jogadores mais veteranos que estavam em fim de contrato, tipo o Witzel, o Azpilicueta, o Reinildo, eles acabaram indo embora. Então acaba sendo uma chegada interessante, mas é um cara que parecia certo para ir para a Arábia Saudita, e na verdade vai jogar no Atlético de Madrid, que para a carreira dele é melhor, mas para a conta bancária provavelmente não. Eu tô achando que o Felipe Luiz abriu um formulário do Google e jogou no grupo lá, tipo, quem estiver saindo do Atlético e quiser jogar no Flamengo, é só entrar aqui, coloca seus dados e aí a gente vê o que faz, né? Porque também essa ponte está sendo bastante frequente, né? O Saul já chegou e talvez o Samuel Lino, que é o próximo na lista de reforços do Flamengo, que eu acho muito interessante. Ele é um jogador que eu não esperava saindo da Europa, então se ele vier para o Brasil, acho que ele pode ter bastante sucesso. Essa história do Ranco é muito doida, né? E assim, essa é a história que vem do lado holandês. Eu tô esperando para alguma explicação do lado saudita, porque eu não entendi o que aconteceu, né? Mas o que vem do lado holandês, a situação escandalosa, como disse o porta-voz do Feyenoord, é que o Ranco foi vendido para o Al Nassr, né? Que é o clube do Cristiano Ronaldo, e o Al Nassr estava hospedado num hotel na Áustria, e o Ranco foi, sim, apresentar ao seu novo clube. Quando chegou no hotel, não conseguiu entrar. Foi informado que não era mais esperado, que não estava mais dentro dessa, que não estava mais contratado, e não pôde nem ficar no hotel, inclusive. Essa parte também eu não entendi. E aí teve que voltar para a Holanda. Não é muito longe também, né? Assim, não é também um grande drama, mas ele teve a situação, foi com certeza, se isso foi realmente aconteceu, foi com certeza um desrespeito, né? Não houve muita explicação sobre por que o Al Nassr recuou, mas é aquela história de fechar uma porta e abrir uma janela, né? Assim, o Ranco obviamente ia ganhar mais dinheiro da Arábia Saudita, ia tipo ficar muito mais rico do que ele, sei lá, já é. Mas ele vai, em vez de jogar na Arábia Saudita, vai jogar num time que se reforçou muito bem, que tá numa clara
claro momento de tentar brigar mais pelos títulos, né? Com um pouquinho menos de sacrifício, tá tentando investir para isso, depois de alguns anos ali em que teve alguns momentos que parecia que ia conseguir, não conseguiu e tudo mais. Fez uma ótima janela. Então, esportivamente, acabou ficando bem melhor para o Ranko, que era um zagueiro, já tem 27 anos, jogou no Feyenoord nos últimos 3, né? Foi um bom período do Feyenoord, conquistou o Campeonato Holandês, conquistou a Copa da Holanda, ele participou de tudo isso, então é um reforço muito interessante para o Atlético de Madrid. Vamos vir agora para o nosso continente, para a América do Sul, porque teve playoffs da Copa Sul-Americana, Stein, e não foi uma semana muito inspirada dos clubes brasileiros, né? O Atlético Mineiro é o único que conseguiu se classificar, vencendo o Atlético Bucaramanga, e ainda assim foi nos pênaltis, né? Foi meio que no sufoco, na semana, né, em que metade do elenco do Atlético Mineiro ameaçou sair do clube por causa de salários atrasados, né? Pelo menos notificou extrajudicialmente o clube para cobrar esses pagamentos. O Rony chegou a pedir a rescisão unilateral, depois voltou atrás, mas enfim, tá um caos no Atlético Mineiro e eles conseguiram a única vitória dos brasileiros. O Bahia caiu para o América de Cali, o Vasco levou um baile do Independente Del Valle no confronto nas duas pernas, e o Grêmio foi eliminado pelo Aliança Lima, que era o saco de pancadas do futebol sul-americano, não é mais, está numa caminhada continental em que já derrotou o Boca Juniors e o Grêmio. Bom, essa frase não foi uma semana boa para os brasileiros na Sul-Americana, está se repetindo o ano todo. Não, né? desde o começo da Sul-Americana. Essa edição da Sul-Americana tem sido muito ruim para os brasileiros e tem um aspecto interessante, né? Se a gente fizer, não sendo torcedor de algum desses times, mas fazendo uma análise mais ampla, que é um discurso que para mim se assemelha um pouco do que a gente falava do Mundial, né? Que o Mundial ele proporcionou estratos diferentes dos clubes europeus enfrentarem as equipes do resto dos continentes. Eu acho que isso está acontecendo também na Copa Sul-Americana, de maneira mais clara nessa edição. Estratos diferentes dos clubes brasileiros, não necessariamente em relação à tradição, mas em relação a momento, investimento, enfrentando times tradicionais ou ascendentes do contexto continental, e esses times batendo de frente, conseguindo grandes resultados. Enfim, o Fluminense, nesse momento dos times nas oitavas de final, é o brasileiro que parece ter mais condições, né? Pensando no que fez no próprio Mundial, enfim, no que é o acerto do time, no que tem sido o próprio trabalho do Renato, e já tinha sido o único a se classificar diretamente para as oitavas como líder do seu grupo. E o restante, assim, eram times que tinham expectativas, né, de se candidatar ao título. O Atlético Mineiro tinha conseguido um grande resultado na Colômbia. Nesse jogo, na volta, criou chances o suficiente para evitar os pênaltis, né? Mas assim, a bola acabou não entrando. E aí os pênaltis foram meio malucos também, né? Esses 3-1, o Everson pega 2 pênaltis e acaba anotando o decisivo, mas é uma semana que, por tudo aquilo que aconteceu nos bastidores do Atlético Mineiro, ter passado na conta do chá ainda acaba sendo um lucro, né? Porque, enfim, deve estar um clima muito tenso nos vestiários, tem toda a própria discussão pública, né, que virou entre o posicionamento dos jogadores em relação a essa crise quanto aos atrasos de salário, enfim, aos mecanismos legais para cobrar isso. Então, passar para o Atlético Mineiro, eu acho que acabou sendo um lucro. O Bahia era um time que acho que existia expectativa do Bahia conseguir ir mais longe nessa Copa Sul-Americana por investimento, por elenco, enfim, mas o resultado de Salvador pesa. E aí na Colômbia o time estava mais nervoso, né? Acaba cometendo muitos erros, tem dificuldades ali para reagir. O América de Cali é um gigante continental, né? Um clube que pode estar adormecido há muito tempo, mas tem uma história inegável além das fronteiras, tem uma bagagem muito grande nas competições continentais, acabou se classificando também, fazendo por merecer, assim, jogadores bons momentos no confronto, a América de Cali fez por merecer essa classificação. O Grêmio pressionou muito em alguns momentos, até pareceu que seria capaz de
de conseguir essa remontada depois de uma partida de ida que foi muito difícil, né? E o placar tinha acabado ficando barato para o Grêmio na derrota por 2-0 na visita ao Peru. E dessa vez, quando o Grêmio já tinha 1-0 na mão e estava ali na expectativa de conseguir o segundo gol, o Barcos mata o jogo no contra-ataque já no final, né? E o Barcos, para mim, é o grande personagem, não só dessa classificação, dessa rodada em si, mas do próprio Alianza Lima, né? Um clube que, além do histórico sem vencer na Libertadores, aí, que afligiu por tanto tempo, é um clube que basta a gente lembrar, em 2020 ele foi rebaixado em campo no Campeonato Peruano e só não caiu porque teve uma virada de mesa, e aí o Barcos chega para ser bicampeão peruano, e é um cara que, enfim, com esse gol também se tornou o maior artilheiro da história da Copa Sul-Americana. E no caso do Vasco, depois do que tinha acontecido na ida, os 4-0 do Independiente Del Valle, acho que nem o vascaíno mais otimista tinha tanta esperança assim, de uma reviravolta, e de fato, né, o Independiente Del Valle soube administrar a vantagem ali, não precisou correr grandes riscos, e o empate acabou sendo suficiente. Mas é uma Copa Sul-Americana que continua muito interessante, né? Se a gente pensar nos próprios classificados dos outros países, assim, dos confrontos que não tiveram times brasileiros, times muito tradicionais, né? A Universidade de Chile passou pelo Guarani com resultado construído já na ida, apesar da derrota na volta. O Once Caldas teve mais uma atuação contundente contra o San Antonio Bulu-Bulu, ganhou por 4-0 na Colômbia, né? Um time que faz 7-0 no agregado contra um adversário que estava em alta, que veio bem da Libertadores. Acho que é um resultado interessante. O próprio Bolívar venceu mais uma contra o Palestino, agora fora de casa, por 3-0, né? Eu já tinha feito 3-0 na ida, num resultado um pouquinho mais circunstancial em La Paz. E o Central Córdoba, que tinha empatado em casa contra o Cerro Largo na ida, por 0-0, dessa vez fez 3-0 na visita ao Uruguai. Então é um time que a gente já viu aprontando na Libertadores, né? Que deu trabalho para o Flamengo na Libertadores. Então também acho que é um possível candidato, e aí a gente vai ver, né? Uma edição da Copa Sul-Americana razoavelmente aberta, e aí tem, dentre os países, né, que seguem em frente na competição, a Argentina já tinha 4 times classificados, e acho que a Argentina, nesse momento, é inegavelmente a favorita, porque ainda tem Huracán, Independente, Godoy Cruz e Lanús já garantidos nas oitavas de final. O Equador tinha feito uma fase de grupos muito boa, né? E além do Independente Del Valle, também tem o Mushuc Runa, que foi a sensação da fase de grupos, e a Universidade Católica Equatoriana, e o Peru com 2 times, né? Assim, o Brasil tem o mesmo número de classificados que o Peru, além da Alianza Lima, também o Cienciano, né? E o Cienciano tem um título de Copa Sul-Americana no passado. É um clube bastante interessante, assim, até pela cultura, enfim, por ser um clube de Cusco. Então, uma edição muito interessante da Copa Sul-Americana nessa continuidade. E acho que também são bons jogos, né? Pensando nessa sequência de competição, por exemplo, o Fluminense vai ter uma pedreira contra o América de Cali, mesmo não pegando Bahia. O Atlético Mineiro vai jogar contra o Godoy Cruz. Já tem equatoriano e argentino garantido, pelo menos nas quartas de final, né? Com confrontos entre países. A Universidade de Chile Independente tende a ser um jogo interessante pela tradição dos clubes, então tá bacana assim, de ver, mesmo que muitas torcidas brasileiras lamentem. Confirmando os confrontos, o Alianza Lima vai pegar a Universidade Católica do Equador, Bolívar e Cienciano, Once Caldas e Huracán, América de Cali e Fluminense, Central Córdoba e Lanús, né, um desses confrontos que vai garantir um argentino nas quartas de final, Independente Del Valle e Mushuc Runa, um desses confrontos que vai garantir um equatoriano nas quartas de final, Atlético Mineiro e Godoy Cruz, Universidade de Chile e Independente. E nós também teremos, né, Stai, a final da Copa do Mundo, da Eurocopa Feminina, nesse domingo, às 13h. Foram semifinais bem emocionantes, as duas definidas na prorrogação. A Itália abriu o placar contra a Inglaterra no primeiro tempo, levou empate nos acréscimos, e aos último minuto da prorrogação, a Chloe Kelly fez o gol que classificou a Inglaterra à decisão. No outra semifinal, também na prorrogação, a Bonmatí fez o único gol da vitória da Espanha sobre a Alemanha. Marca um confronto entre Espanha e Inglaterra, que reedita
a final da última Copa do Mundo e que representa, né? Acho que a ordem de forças do futebol de clubes. A Espanha concentra muito no Barcelona, né? Que é o clube mais poderoso, contrata as melhores jogadoras, ganha o Campeonato Espanhol com 30 vitórias em 30 rodadas, todas essas coisas. A Inglaterra separa um pouco mais, ainda assim o Chelsea ganhou as últimas 6 edições da Superliga Feminina, então, tipo, né, acho que tem um pouquinho mais de equilíbrio ali, porque o City tem um programa forte, o Arsenal também, o Arsenal é o atual campeão europeu, mas é o primeiro título da Inglaterra na Liga dos Campeões Feminina desde 2007, quando também o Arsenal ganhou, e só teve mais uma final nesse período, que é a do Chelsea, levou uma pancada do Barcelona alguns anos atrás, mas a Inglaterra, até pelas marcas que coloca em campo no futebol feminino, né? Os clubes são muito ricos, né? Então os clubes, mesmo os departamentos femininos, esses clubes também continuam sendo muito ricos. Eles também conseguem contratar algumas das melhores jogadoras do mundo, e acho que essa final também vai representar isso. Não, é exatamente isso. E pensando assim, até na Champions feminina, clubes com muito sucesso nos últimos anos não eram necessariamente os clubes das ligas mais fortes, né? Tudo bem que o campeonato alemão emplacava um pouco mais equipes diferentes, mas você ter um Lyon e um Barcelona não era exatamente pelo equilíbrio das ligas, mas muito mais pela força dos clubes, né? O campeonato inglês é muito mais distribuído nesse sentido, e aí até pensando não só no peso das camisas, mas na própria condição dos clubes de reunirem estrelas, né? Se a gente olhar as principais competições femininas nas listas de convocações das seleções, tem uma presença gradualmente maior do campeonato inglês, justamente por conseguir concentrar essas jogadoras e por ter um potencial econômico maior, enfim, isso acaba ajudando também o próprio desenvolvimento da seleção inglesa. E vai acabar sendo um tira-teima, né? Se a gente pensar exatamente na final da Copa do Mundo, se a gente pensar nas quartas de final da Eurocopa passada, em que a Inglaterra tira a Espanha para ser campeã, então tem essa melhor de 3, assim, jogos tão importantes entre as duas seleções nesses últimos 4 anos, né? Nesses últimos 3 anos. 4 temporadas, 3 anos. E acho que foi interessante também, até pensando nessas semifinais parelhas, com jogos com desfechos parecidos, pensando na decisão no final. A construção dos jogos foi um pouco diferente, né? A Espanha teve um domínio maior sobre a Alemanha, embora a Alemanha também tenha criado chances. A Itália acaba abrindo o placar, a Inglaterra precisa buscar a situação, mas não surpreende a final, né? Acho que a Itália está na semifinal, é uma seleção tradicional no contexto da Eurocopa feminina, mas a última final da Itália foi há mais de 25 anos, né? Então é uma seleção, de certa forma, adormecida. A Itália fez essa boa campanha, acaba resgatando um pouco isso e vem de um momento forte do futebol de clubes. E a própria Alemanha, que se em tradição ela é maior do que a Espanha no futebol feminino, é uma Alemanha que nos últimos anos tem sofrido um pouco mais na renovação de talentos, né? Ainda tem seleções bastante competitivas, mas não exatamente com as estrelas que tinha antes e nem com o nível coletivo que tinha antes. Então, é uma final um pouco mais óbvia. Se fosse apostar antes da competição, muito provavelmente eram as duas grandes favoritas, mas com um nível de desafio durante o torneio que foi interessante. Agora esse enfrentamento aí que vai ser um tirateima para falar quem é a melhor seleção do momento. Confirmando a final nesse domingo, a 1h da tarde, no St. Jacob Park, lá na Basileia. Espero que a família Federer dê uma passadinha para ver o jogo. Edson Santos Abreu aqui também falou com a gente, dizendo que a liga mais desregulada do mundo é do Brasil, que não possui regra nenhuma e nem é liga. Então, isso é verdade. Acho que a gente está precisando de umas regras de fair play financeiro. Fernando Andrade também por aqui, de onde o Chelsea consegue contratar tanta gente. Hedge Fund dos Estados Unidos. É só essa a resposta, de lá que vem o dinheiro. A questão depois é cumprir as regras. Antônio Vinícius também, o Lan Mauri por aqui, perguntando se já não deu o tempo do Simeone. Amigo, é difícil isso daí, viu? Porque, assim, acho que 13 anos seguidos na Champions League,
é um negócio muito doido para um time do Atlético de Madrid. Então, assim, essa conversa, tipo, poderia fazer mais, não poderia fazer mais, ele faz ele faz bastante coisa ainda. E leia a newsletter Meio Campo, né? Que foi essa. Pois é. Foi exatamente. Também então, falamos sobre isso lá na newsletter. O Alemão também por aqui, o Paulo Henrique Cordeiro, e acho que rolou, né? O podcast. Depois de 1 hora, nós passamos por tudo que a gente queria passar. Segunda-feira estamos de volta, provavelmente com mais gente do que só eu e o Stein. Até lá, tenham um bom fim de semana e muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal.